O campeonato aí, os animais íntegros, os animais aí de boa qualidade de apresentação, com um bem-estar aí bem evidente. Então a gente termina a prova com esses 7 animais aqui, os 7 finalistas que fizeram aí a fase final com muita qualidade, onde a gente aparta aí dos 7 as 3 éguas da cabeceira que disputaram o campeonato, as 3 éguas aí sem dúvida nenhuma que foram os animais que mais encantaram aí na qualidade da apresentação, na qualidade principalmente do gesto de marcha, e os animais aí da 4ª colocação dividindo um pouco mais o grupo, e os 3 animais de trás já carecendo um pouquinho mais da qualidade da apresentação. Pode passar a égua pampa na frente aí, tá trocado 5 e 6 aí, beleza. Então, um comparativo entre a égua da 6ª e da 7ª colocação. Até essa égua da 6ª colocação iniciou a prova muito bem, puxando a fila. Até, eu confesso, senhores, que ela estava disputando no grupo um pouco mais à frente. Na fase final, cansou, tendeu a inverter um pouquinho mais, mas ainda assim terminou com a dissociação um pouco mais nítida do que a égua da 7ª colocação. Então, mesmo que cansou, na fase final ainda terminou com um gesto um pouco melhor, terminou um pouquinho mais dissociada do que a égua da 7ª colocação, ganhando no gesto, no diagrama e um pouquinho mais na qualidade do equilíbrio na montada, por isso é opção. Pode parar de 7º. 5º, em relação à égua da 6ª colocação, aí sim a gente tem essas 2 éguas, que a égua pampa começou a prova um pouco mais apática, já terminou com um pouco mais de energia na movimentação, e a égua da 6ª colocação, que já cansou um pouquinho mais, já perdeu um pouco mais na atitude, já perdeu um pouquinho mais na qualidade da movimentação. Então, justamente, a pampa terminou a prova um pouco melhor, ficando aí à frente. O como que ela terminou melhor? A mão um pouco mais baixa, a perna mais potente, o movimento mais coordenado. Hoje, então, na fase final, a gente vendo a atitude um pouco melhor, a égua da 6ª colocação tendeu a inverter um pouquinho, então sem dúvida nenhuma a classificação ficando a pampa na frente. Pode parar a turdilha. 4ª, em relação à égua da 5ª colocação, aí mesmo que a égua pampa cresceu durante a prova, mas ela chegou aí até essa classificação, onde a turdilha teve um início, um meio, um término de prova de muita qualidade, as duas de diagrama muito próximos, mas a égua à frente aí um pouquinho mais altiva, um pouquinho mais reunida. A gente vê que a perna da égua turdilha hoje já trabalha um pouquinho mais debaixo da massa, o jarrete um pouquinho mais engajado, ela já flexiona um pouco mais o jarrete, ou seja, ela já tende aí uma flexão um pouco maior do casco, uma projeção um pouco melhor. Então, o movimento de posterior de melhor qualidade da égua da 4ª colocação. Então, regularidade de apresentação, um brilho maior na apresentação e qualidade de movimento de perna um pouco melhor. Por isso, a minha opção. Pode parar a pampa. Entre a pampa, a castanha pampa e a égua turdilha da 3ª e da 4ª colocação do grupo das boas éguas, as 3 à frente, ainda um pouquinho mais dissociada, principalmente agora aí na fase final, ó, que os animais estão mais reunidos, a gente fica mais nítido essa qualidade do diagrama das 3 éguas à frente, onde a pampa justamente um pouquinho mais machada, um pouco mais dissociada. Se a gente tiver dificuldade de ver, a gente aproxima e ouve os animais. Então a pampa com mais tempo de tríplice apoio, hoje na montada também, essa decisão pela maciez, por ser mais machada, fez a decisão dessa classificação. Pode parar a turdilha. 2 e 3, aqui a gente tem 3 éguas de boa qualidade de marcha, onde a primeira ainda foi soberana, mas entre as duas de reservado e primeiro prêmio, não tendo diferença significativa na dissociação, mas sim na altivez. A égua da 3ª colocação é égua muito boa, muito machadeira, mas a todo tempo o apresentador está mexendo na frente dela, está jogando ela um pouquinho para cima, está sempre regulando. E a égua da 2ª colocação não, a apresentação impecável, frente bem postada, bem sustentada. Quando a gente vai ver a correção dos aprumos, ver os animais por frente, na linha reta, ou mesmo na curva, no canto da pista, a gente vê a égua da 2ª colocação mais equilibrada, região dos ombros e das espáduas mais estável, movimento mais coordenado, anterior descreve o semicírculo com mais qualidade. Com isso aí, ela tem uma facilidade maior de sustentação de corno de frente, por isso é a minha opção. Pode parar de 3º. E 1 e 2, aí as 2 melhores éguas do campeonato, até a disputa muito boa, onde a 2ª, hoje com a apresentação até um pouquinho melhor do que a da primeira, um pouco mais altiva e mais reunida na fase final, até aproximei um pouco esses animais, justamente para isso. Mas a primeira é mais dissociada, e quando a gente monta, que a gente sai na marcha reunida, que a gente faz as transições, a gente vê a diferença da dissociação, da qualidade do diagrama da dissociação da primeira égua. Então pode reunir a toada, pode segurar como vocês estavam na fase final, aí sim que a gente vê a diferença. A 2ª égua muito bem apresentada, reunida, altiva, descontraída, natural, mas a primeira, sem dúvida nenhuma, é mais machada, já tem a dissociação um pouco mais nítida, por isso é a minha opção. Pode parar? Parabéns aos proprietários, aos apresentadores.